Pai, glória a Deus. Quero iniciar esse momento da palavra do Senhor citando para a igreja Filipenses 4:7. Amém? Se você puder colocar a mão no teu coração, como um ato profético, em nome de Jesus. Então diz assim, Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Shalom, Adonai, aplaudam Jesus. Tome posse dessa palavra. Aleluia, aleluia. O Senhor guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Estamos iniciando o ano 2021. Amém? Um ano que nós cremos na paz, e esta paz que somente Ele pode nos dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, é comum, todo final de ano, a gente fazer uma reflexão da nossa vida, como foi o ano, e projetamos quais são as metas que nós queremos alcançar para um novo ano que se inicia. E, geralmente nós cristãos buscamos direção de Deus, uma palavra profética para o novo ano. É comum a gente ver nas redes sociais, os cristãos, pessoas postando, 2021 será o ano tal, porque Deus falou essa palavra e busca essa direção de Deus, que eu acho muito lindo e assim, incrível, nós buscarmos mesmo do Senhor uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, como igreja, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, que nós queremos ser para um novo ano. Neste final de ano, então, dezembro, eu busquei no Senhor o seguinte, falei, Senhor, eu quero buscar em Ti direcionamento na palavra, para que o Senhor fale ao meu coração o que o Senhor deseja de mim, como serva, como filha de Deus, para 2021. Mas, Jesus, eu não quero assim buscar palavras que às vezes eu acho linda, promessas ali e tal, mas eu quero assim, no meu TSD, no meu tempo a sós com o Senhor, que é o texto que eu estou lendo no momento, é o livro que eu estou estudando no momento, então eu quero buscar no meu TSD exatamente na minha leitura diária, o que o Senhor quer para a minha vida para 2021. Claro, marcamos então vários textos da palavra até chegar à virada do ano, e a gente que lê a Bíblia, nós que gostamos de ler, estudar a palavra, geralmente nós temos um caderno ao nosso lado para nós fazermos as nossas anotações. E, claro, fiz várias anotações, e um dos textos que o Senhor falou muito ao meu coração, está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 4, 38 até o 41. Até o 41. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, se você ainda não encontrou, vamos acompanhar então, ouvindo a leitura, está lá no Velho Testamento, depois do 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Então, é o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 31 até o 41. Na verdade, é um texto bem estranho, aparentemente, mas o Espírito Santo falou ao meu coração e eu fiz essas anotações. Eu gostaria de compartilhar o que Deus revelou ao meu coração, tá? Então, a gente vai fazer a leitura, talvez você vai ficar um pouco assustado, você que não conhece a leitura, mas depois no final, você vai ver como o Espírito Santo é lindo e como Ele é maravilhoso, e Ele fala, e Ele traz tudo à luz, com clareza, a sua palavra, né? Então, diz assim,
Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal, e enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse numa panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Amém? Então o tema da nossa mensagem é: Jesus, o pão que transforma. Jesus, o pão que nos transforma. Aleluia. Queridos, o texto bastante interessante. De fome. Eu gostaria de ver com vocês aqui, quem é que já passou por um momento de fome, ter fome. Você está com aquela fome e, sabe, está cansado, está com fome, e de repente chega um prato, uma comida, talvez até um jiló, que você não gosta desse jiló, mas você está com tanta fome que você acaba comendo esse jiló. O que vem na frente você acaba comendo. Farinha com ovo, né? Um feijão com carne, sei lá, a tua comida não é aquela comida diária, mas você está com tanta fome, não é aquela comida que você gosta, mas você acaba comendo. Interessante que eles estavam numa escola de profetas, ou seja, eles estavam num seminário, eles estavam numa escola bíblica, eles estavam numa célula, eles estavam na igreja, eles estavam num lugar onde havia a palavra de Deus, eles estavam estudando a palavra de Deus. Mas havia fome, eles estavam desanimados, com fome. O profeta chega ali e fala para um deles: vá até o campo e busca uma certa planta lá, busca umas ervas para a gente fazer um cozido, para dar de comer a esses profetas, a esses homens. Interessante que me chama no texto aqui, que um deles então vai até o campo para buscar a comida, umas ervas, e ele apanhou uma trepadeira, uma planta que dava umas frutas amargas. Por que ele apanhou essa trepadeira, essa planta? Porque ele não conhecia. Então ele, sem saber, ele trouxe aquela planta, achando que era boa, e então colocou no cozido, colocou na panela. E eles então começam a comer. Quando um deles então sente, fala: isso aqui é morte, isso aqui é amargo, isso aqui vai nos matar. E o profeta teve uma direção de Deus, que ele pediu então que trouxesse o trigo ou a farinha. Está aí o nosso tema: Jesus, o pão da vida. Trouxe a farinha e colocou dentro da panela. Interessante que me chama a atenção nesse texto, preste bem atenção, que o profeta não pediu para que jogasse a comida fora, o cozido fora. Ele não jogou o cozido fora, mas ele colocou então a farinha, e a farinha transformou aquela comida, então foi servido para eles. Eles comeram da comida. Queridos, o que me chama a atenção quando eu estava fazendo o meu TSD nesses versículos aqui, o primeiro ponto que me chama a atenção, tirei aqui 2 lições destes versículos, é
discernimento. Discernimento. Este rapaz, este moço que foi até o campo buscar as ramas, as comidas, buscar ali as plantas, ele não teve discernimento. Ele não soube discernir qual era a planta boa, qual era a planta ruim. E é algo que nós cristãos temos que buscar no Senhor. É discernimento, que é um dom dos espíritos, dons espirituais, que está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, fala sobre os dons espirituais. Se você quiser conferir depois, você vai ver sobre esse dom, o dom de discernimento, para discernir os espíritos. Discernir os espíritos. Então, olha lá, nós trouxemos o significado de discernimento. Isso aí eu pesquisei, foi pesquisado. Olha aqui, discernimento então, significa aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. A pessoa que tem discernimento espiritual, olha só, queridos, isso aí é profundo, é fortíssimo. A pessoa que tem discernimento espiritual sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento espiritual é um dom de Deus para compreender o que é bom ou ruim, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Discernimento, queridos. Este homem, ele não teve discernimento. Ele viu lá e trouxe para cá. E muitas vezes nós cristãos servimos a Deus, mas nós não temos discernimento para discernir o que é bom e o que é ruim. Não, isso aqui não tem problema não, vou trazer para cá, vou trazer para cá, vou levar para cá. De repente esse discernimento, queridos, nós temos que buscar, porque pode ser uma amizade, que talvez eu não esteja influenciando essa pessoa, o que eu tenho de conhecimento que é Jesus, mas eu estou deixando ela me influenciar com aquilo que ela sabe. Então, seja esse discernimento numa amizade, seja esse discernimento, aquilo que vem para o nosso coração, para a nossa mente, discernir as coisas. Interessante esse texto aí, que está 1 Coríntios 12, 10, quando eu tive a oportunidade de ler esse texto, eu fiquei vários dias meditando nesses dons, porque você pode ver lá, tem uma relação de dons, e um dos dons é este, o dom de discernimento. E lá fala dons de maravilhas, dons de milagres, dons de prodígios e tal. Aí eu falei, Senhor, olha, tudo isso aqui eu quero para a minha vida. Claro que eu estou buscando, que a Bíblia diz que nós temos que buscar os dons com zelo. Mas um dom que eu quero, Senhor, é o dom do discernimento. Para eu discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a minha vida. Isso foi lá no início da minha caminhada, quando eu me converti. E esse dom de discernimento é necessário para as nossas vidas, porque às vezes você está indo para um caminho, e aquele caminho está te levando para um abismo, e aquele abismo chega até a morte, por falta de quê? De discernimento. Por falta de discernimento. E às vezes seja até na questão afetiva, a questão amorosa, às vezes começa um namoro, achando que aquele namoro é de Deus, não, é de Deus, porque tudo é de Deus, mas faltou o quê? Discernimento. Discernir o que é bom e o que é ruim. Interessante esse primeiro ponto. E ele trouxe então para a panela, e por falta de discernimento, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo morte. Eles gritaram, tem morte nesse cozido, tem morte nessa panela. E muito
interessante foi que o profeta, então, de repente, ele teve esse discernimento da parte de Deus e pediu para que trouxesse o trigo, que representa a farinha, né, que representa o pão vivo, o pão que desceu dos céus, que é o Senhor Jesus, que é o nosso alimento. E voltando a falar, interessante que o cozido não foi jogado fora, ele foi transformado. Olha só, Deus, ele não vai destruir uma família para construir outra família. Às vezes você quer transformação no teu lar, aqui fala de transformação, que o cozido foi transformado, onde havia maldição, houve bênção, onde havia morte, se tornou vida, e a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus transformou a água em vinho. Jesus é aquele que nos transforma, aquele que transforma alguma situação, ou transforma o coração do homem pecador. Você às vezes está orando pela salvação de alguém, a salvação de um filho. Deus não vai vir matar o seu filho, não. Deus não vai vir tirar o seu filho, Deus vai transformar o seu filho. Você não vai ficar sem ele, mas você vai ter ele transformado pela palavra. Eu quero um casamento transformado, eu quero um novo casamento, fico orando para um novo casamento, esse casamento não dá mais. Não, ore, porque Jesus transforma o seu casamento. Lute até o fim, lute com todas as suas estratégias. Quando você vê que não tem jeito mais, aí sim, claro, isso aqui a gente é outro assunto, outra conversa, mas você vai lutando, orando pela transformação, e não aceitando, achando que para Deus transformar, Deus tem que tirar e dar algo novo, colocar, não, Deus vai transformar, como Deus transformou este alimento. Mais interessante, queridos, que me chama a atenção aqui também, aqui nessa versão nós lemos a palavra trepadeira. Quem poderia estar explicando sobre plantas era o Stédio, porque eu não entendo muito de planta. Mas eu buscando assim, meditando nesses versículos, eu pensando em Deus, e olhando, imaginando, e lá em casa nós temos uma trepadeira. Aí eu pensei, peraí, aqui tem um mistério de Deus. A trepadeira, ela cresce muito rápido, questão de 15 dias, 10 dias. Lá em casa a gente poda, quando vê ela já está grande. E aí eu pensei, e o trigo? Quanto tempo leva para a planta, né, crescer, produzir? Aí nós fomos pesquisar. Ela leva mais ou menos de 2 meses a 3 meses para a formação do trigo. Então, aqui tem um segredinho espiritual. Nós gostamos daquilo que é tudo rápido. É a trepadeira. Cresce rápido, vamos logo, tem que ser rápido, tem que ser hoje. Jesus, faça isso hoje, Jesus, faça isso agora. Não tem tempo, né, de espera, não quer esperar, não tem paciência. Porque o trigo, ele leva tempo. Então, aplicando isso para a nossa vida espiritual, às vezes aquilo que a gente quer muito rápido pode ser perigoso, pode ser morte. Aquilo que você apressa, aquilo que é muito rápido, eu quero para amanhã, eu quero para agora. Agora, a vida cristã, a nossa vida cristã, a nossa caminhada, ela é um processo. Ela leva tempo. Ela leva tempo. Está vendo a diferença da trepadeira para o trigo? Agora compara isso para a nossa vida espiritual com essa trepadeira e com esse trigo. Caminhar com Jesus é um processo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o mistério dessa palavra? Então, a primeira lição que eu tirei aqui foi discernimento. Deus falou ao meu coração e é algo que eu pedi para 2021. Quero discernimento, Senhor. Quero mais discernimento. Quero buscar no Senhor esse discernimento. Me dê esse dom de discernir as coisas entre o bem e o mal, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Segunda lição que tiramos desse texto é acerca do trigo. É acerca do trigo. Trigo representa Jesus, ele é o nosso alimento,
é o que nos transforma, é o pão vivo que desceu dos céus. Vamos ler aqui alguns textos onde fala sobre esse alimento, que é a palavra de Deus, que é Jesus. E você possa pedir ao Senhor neste ano de 2021, mais leitura da palavra, estudar mais a palavra, orar mais, ter o seu momento a sós com Deus, fazer jejum, buscar uma vida de santidade, orar por uma vida de santidade. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 4, acredito que esteja no telão, se você quiser acompanhar comigo no telão. Então diz a palavra o seguinte, olha só, queridos, que profundo isso. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Amém? Mais outro texto, Jeremias 15:16, diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Viu só, queridos, que linda essa palavra? É profundo demais. A palavra de Deus, que é Jesus, traz esta alegria para o nosso coração, para a nossa mente. Quando nós comemos deste pão que é o Senhor Jesus. Apocalipse 10, 9 a 11, diz também, assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Olha que interessante. Nessa leitura aqui de Apocalipse, no verso 10, fala então, ele pareceu doce como mel em minha boca. Aqui o Espírito Santo fala ao meu coração. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós amamos as suas promessas. Uma delas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo. São as promessas. Ai, como essas promessas, meu Deus, né? Como diz aqui a palavra, né? Ah, é doce, é muito doce, como mel. Mas, quando eu começo a comê-lo, que eu começo a estudar, que eu começo a meditar, que eu começo a refletir, então eu encontro na palavra os meus erros, a palavra que vem para me confrontar, começa a mostrar quem eu sou, né? Que a palavra ela é juízo, ela é justiça, e a justiça vindoura do Senhor, ela virá, ela é como uma espada, aí no meu estômago ela já se torna o quê? Amargo, porque eu estou sendo confrontado, porque a palavra está mostrando os meus erros. Mas, voltando ao texto aqui, quando começamos a estudar a palavra, temos uma vida de oração, trazemos este alimento,
que é vida, essas palavras, elas entram no nosso coração e elas são renovadoras, renovam a nossa mente, nos santificam, elas elevam o espírito à presença de Deus, ao nosso espírito à presença de Deus, e os modelam à semelhança do caráter de Cristo. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo gerados através do Espírito Santo, e vamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, como foi este alimento. Ele foi transformado. Voltando a dizer, o alimento não foi jogado fora, o cozido não foi jogado fora, mas ele foi transformado pelo trigo. É assim a nossa vida espiritual. Nós somos transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Se fomos transformados, se somos o povo de Deus e temos a vida eterna, a vida exige nutrição. A nutrição gera crescimento, e o crescimento glorifica a Deus. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Queridos, a direção que Deus me deu para este ano, então, 2021, foi, em primeiro lugar, buscar discernimento. E nós só encontramos discernimento, nós só vamos encontrar através da pessoa de Jesus, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa alma com a sua palavra, leitura diária, oração, jejum, adoração, e o Senhor então vai transformando as nossas vidas, vai transformando o nosso coração. Interessante que a leitura que nós temos aqui em Apocalipse, é algo também que me chamou bastante atenção, que depois que Deus disse, revelou esta palavra ao profeta, né? Deus disse para ele, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Algo que me chamou a atenção aqui. Nós recebemos Jesus, que é o pão da vida, que é o alimento. Nós fomos saciados. Agora, queridos, vamos falar no nosso dia a dia. Aquilo que acontece no nosso dia a dia. Você está comendo. Ou talvez você nem está comendo, você não está com fome. Mas chega alguém perto de você, com fome, e fala assim, olha, eu estou com fome, me dá um dinheiro para comprar comida, ou me dê uma comida. Queridos, eu acredito em nome de Jesus, você vai se sensibilizar, você vai fazer algo por esta pessoa, você vai dar a comida, você vai comprar a comida e dar para essa pessoa, você não vai deixar com que essa pessoa saia de perto de você com fome. Queridos, é assim, é no mundo espiritual. Você vê ao seu redor quantas pessoas estão com fome da palavra de Deus. Porque foi isso que foi dito para o profeta que foi João que recebeu, teve essa revelação do Apocalipse. Jesus dizendo para ele, olha, você recebeu, agora é necessário que você vá profetizar, que você leve esta palavra às nações, às pessoas. Nós estamos vivendo um período que as pessoas estão com fome espiritual. E é hora da igreja levar essa palavra, não perder a oportunidade de evangelizar, de entregar esse alimento. Porque quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Há morte na panela. Alguém teve esse discernimento e disse, há morte na panela. É tempo da gente, como igreja, pensar assim, há morte espiritual, pessoas estão morrendo ao nosso redor. E eu preciso falar, eu preciso entregar esse alimento que é Jesus, eu preciso, em qualquer for
a situação, nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar desse alimento, entregar esse pão que é Jesus. Nós não podemos ficar parados, queridos. Se você perguntar para mim, qual texto da Bíblia ou qual livro da Bíblia que você acha mais lindo? Sempre tem essa pergunta para a gente, né? Nas células, né? Essa pergunta, qual texto, qual livro que você mais gosta da Bíblia? Enfim, a Bíblia toda, ela é muito linda. Não dá para dizer esse livro é mais lindo, ou esse livro é mais, né? Toda ela é linda. Mas tem um livro que quando eu olho para esse livro, às vezes, queridos, eu estou andando pela casa, lá, só de eu pensar na história, eu já começo a ficar emocionada, eu já começo a chorar, eu fico muito emocionada com a história desse povo, que foi a partida do povo de Israel, o livro do Êxodo, né? O Êxodo, que quer dizer a partida. Porque, queridos, aquele povo, ali, você lendo a história, eles clamavam por um libertador. Eles clamavam, eles choravam. Se você começar a ler o livro do início ali, você já vai vendo eles clamando por um salvador, por um libertador. E havia uma promessa desse libertador, que viria, havia essa promessa. A história é muito linda quando Deus chama então Moisés para libertar aquele povo que estava debaixo do jugo de Faraó, um jugo da escravidão. Eles eram escravos naquela terra, e eles eram muito sofridos, apanhavam, mas eles choravam, eles clamavam. Mas se você vê a história do Êxodo, quando eles se reuniam para adorar a Deus, que eles se reuniam para buscar a Deus, que eles tinham seus momentos de encontros, e a adoração deles, assim a Bíblia traz, a adoração deles é muito linda, porque eles clamavam, eles choravam, e eles tinham fé que viria um libertador, sabe, trazendo para os nossos dias, que nós estamos vivendo. Claro, o Salvador, o nosso libertador já foi enviado, Jesus Cristo já foi enviado, mas há um clamor de um povo que está precisando desse libertador, que precisa de Jesus, que está com fome, que está gritando, que está clamando, que está chorando por um libertador. E é a igreja que tem esta função para falar desse libertador. Quem é esse libertador? E é através da palavra, através do evangelismo, através de oração, através de anunciar Jesus, porque há morte na panela, há morte na nossa sociedade, há morte em nossos dias. Queridos, nós temos que ser como este homem ali que teve esse discernimento. Nós temos que ser como Eliseu, que diz assim: não, traga rapidamente o trigo. Ele foi ágil, ele foi muito rápido, para que não houvesse morte. Talvez aqui, queridos, Eliseu representa a igreja, representa nós. Nós temos que agir rápido, rápido, rápido. Agora, esse rapaz que foi lá, esse profeta, esse aluno, ele não fez por mal. Não vamos olhar com esse olhar que ele fez por mal, por ruindade. Não, aqui o texto deixou bem claro que ele não conhecia a planta. Ele não conhecia a planta. Então ele não fez por maldade. Não, está bem claro. E é isso que nós temos que fazer. Buscar discernimento. Senhor, como que é? Qual a estratégia que o Senhor está dando para agora? Senhor, essa situação aqui, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ler a palavra, vamos anunciar. E outra coisa, a panela representa o nosso coração, a panela que representa a nossa família, a panela que representa a nossa mente, a panela que representa a nossa vida espiritual. Que tipo de alimento que eu estou pegando, sem eu saber, sem eu conhecer, trazendo para a minha panela, para o meu coração?
Que tipo de alimento que eu estou trazendo para a minha mente? Que tipo de alimento que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Falta de quê? De discernimento. Discernimento. Que tipo de alimento que eu estou trazendo? Porque esse alimento pode matar. Esse alimento pode matar a vida espiritual de alguém desistir, alguém morrer espiritualmente. Por falta de quê? Por falta de discernimento. Por falta de discernimento. É preciso conhecer a palavra, é preciso estudar a Bíblia, é preciso eu ver a verdade, é preciso saber a verdade aqui encontrada. Não, às vezes, pegando coisas que eu vejo, coisas que eu acho bonito. Talvez essa trepadeira aqui, era até uma planta bonita. Foi igual a história de Eva lá no jardim do Éden. Ela não teve discernimento, ela achou o fruto muito bonito. Porque a Bíblia diz que o fruto era bonito, não diz que o fruto era feio. E ela pegou do fruto. E veio o pecado. Então é algo que eu busco lá, acho bonito e trago para cá. Mas eu tenho que ter discernimento se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim. Que eu estou colocando no meu coração. Voltando a falar, uma amizade, ter discernimento. Será que essa amizade que eu estou tendo é para o meu crescimento espiritual? É para eu ganhar essa pessoa para Jesus? É para eu edificar essa vida? É para eu trazer essa pessoa para a igreja? Ou é para ela me levar? Assim também serve para a questão do namoro. Julgo desigual, namoro ilícito, falta de discernimento e pode acabar matando o ministério que essa pessoa tem, um ministério lindo que ela tem, uma caminhada que já teve, né, de muito tempo. Por falta de discernimento pode vir a morte. Viu como que é o texto? A palavra é profunda. Glória a Deus. Que este ano, queridos, nós como igreja, vamos ser como este profeta aqui. Profeta Eliseu, que foi ágil, que foi rápido, que esteve ali em tempos de fome, porque havia fome naquela redondeza. Como nos dias de hoje, há fome ao nosso redor, fome espiritual, fome espiritual. Vamos ser como ele, vamos agir, vamos levar a palavra, vamos buscar discernimento, vamos nos posicionar, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos em Jesus, que é capaz de transformar qualquer situação que seja. Amém? Que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo. Que a tua vida seja uma vida cheia de Deus, mas cheia do poder de Deus, cheio da palavra. Que tua vida seja uma vida que possa alcançar, impactar outras vidas, trazendo essas vidas para Jesus, tirando da morte, mudando a história de muitos. Glória a Deus. Foi esta palavra, queridos, que eu quero em nome de Jesus para 2021, para a minha vida, Ivanilda, buscar discernimento no Senhor, cada vez mais, que é um dom espiritual. E o segundo, buscar muito de Jesus. Convém que Ele cresça e eu diminua. Buscar muito de Jesus, buscar na sua palavra, buscar na oração, buscar na adoração, para termos então uma vida cheia do Espírito Santo, para profetizar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Como está a panela do teu coração? Como está a tua mente? Aleluia.